Segunda da mudança no seu Vida e Saúde, começando a partir de agora. Doutor Luiz, como é que vai? Tudo bem, Teru. Um grande prazer estar aqui de novo. É prazer também estar com vocês aqui no Vida e Saúde. Você sabe que a gente vai dedicar agora a próxima 1h30 aqui da nossa atenção, da nossa concentração no cuidado que precisamos ter com a nossa saúde. E isso não vem assim, olha, do nada, você tá aí, só deseja, acontece. A gente precisa trabalhar por ela, a gente precisa ter intenção, a gente precisa escolher. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que só vem à mente, só vem à tona quando o problema começa a dar sinais. Existem algumas partes do nosso corpo que são muito silenciosas, fazem um trabalho maravilhoso, mas que só vão apresentar sintomas quando a enfermidade já está um tanto quanto avançada, não é mesmo? Você sabe do que eu estou falando? Estou falando aqui dos nossos rins, que são essenciais para a nossa saúde. E hoje, Dr. Luiz Fernando Sela, que é endocrinologista, é médico do estilo de vida, vai ajudar a gente a pensar no cuidado e na saúde desses órgãos tão cheios de funções no nosso corpo. E eu não quero que você perca por nada essa conversa. Doutor, é essencial a gente pensar no problema antes dele chegar. Exatamente, Teru. Cuidar dos rins é cuidar da vida. É um órgão tão importante que Deus nos deu dois, né? Para que se um der problema, a gente tem o outro. Vamos cuidar? Vamos cuidar aqui no Vida e Saúde. Olha só, hoje também é dia de treino por aqui. Tânia Santos vai trazer aquela opção de pilates para você fazer por aí, mas é para fazer. Então, se tiver com uma roupa aí apertada, uma calça que de repente prende os movimentos, bora se trocar para você fazer parte desse momento aqui no Vida e Saúde daqui a pouquinho, tá bom? Hoje a gente também está muito feliz aqui com a primeira parte do documentário A Máquina Humana, que vai ser exibida a partir de hoje aqui ao longo dos próximos dias, você vai acompanhar. E a receita tá por conta de um delicioso cracker de grão de bico, cracker, receita do chefe Ricardo Fioravanti. Olha aí, é nutritiva, viu, doutor? Tô vendo, uma delícia. A gente volta já com tudo isso para você, mas eu quero começar o programa trazendo para você um texto belíssimo da meditação, do devocional Amados. E hoje nós vamos ler o texto de Isaías 52, o verso 7, que diz assim, olha: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação. E eu quero que você reflita aí, se você tem sido essa pessoa, de quem a Bíblia fala tão bem, de quem a Bíblia elogia, dizendo que está levando, anunciando palavras de vida, palavras de salvação, refletindo aquilo que experimentou em Jesus Cristo. Ninguém pode dar aquilo que não tem, doutor Luiz. Sim, Teru, é importante que a escolha das palavras é a mesma coisa que a escolha dos nossos hábitos, né? A gente pode ter hábitos bons e hábitos ruins. A gente pode usar a nossa língua para falar de paz, de amor, palavras de conforto, ou para falar mal dos outros, para criticar, para fazer fofoca, né? É bom a gente escolher o bem e usar a nossa boca, as nossas palavras para levar a paz. Levar paz, e a palavra de Deus está dizendo aqui, proclamar salvação. Olha só que responsabilidade a gente tem, que privilégio ao mesmo tempo. O Vida e Saúde está só começando, a gente vai fazer uma pausa de 30 segundos, que é para você se ajustar, correr, se trocar para ficar pronto para o treino e ainda convidar os seus amigos para acompanhar tudo que a gente vai trazer aqui para você. Até já! Estamos de volta, vem pra cá que o Vida e Saúde hoje vai falar sobre a saúde dos rins. E Dr. Luiz Fernando com a gente aqui nessa segunda da mudança. Isso implica que a gente vai refletir um pouquinho nos nossos hábitos atuais e naqueles que a gente deseja alcançar. Dr. Luiz, estamos já caminhando para o final do ano
E às vezes a gente tem algumas metas, alguns sonhos que ficaram meio esquecidos, empoeirados lá do comecinho do ano, que a gente pode resgatar hoje. Porque todos os dias, na verdade, é uma oportunidade para a gente escolher diferente, experimentar a vida diferentemente. E a gente escolhe chamar de segunda da mudança, porque normalmente no final de semana a gente pode ter tido aquele impacto, né, dos exageros, pode até ter ido parar no hospital por conta disso e decide que de hoje em diante vai ser diferente. Toda segunda-feira é um convite para uma vida nova, né? E tem muita gente que chega assim, né, outubro, pensa assim, ano que vem eu mudo, né? 1º de janeiro vai ser diferente. Não, você pode começar agora. Para que desperdiçar 3 meses preciosos da sua vida com maus hábitos? Aproveita agora. Você ainda tem uma chance de terminar esse ano muito melhor do que você começou. Para quem quiser o contato do Dr. Luiz e da doutora Daniela, ambos são da Sou Saúde, que tem trazido aqui muito conteúdo bacana no Vida e Saúde e também no Instagram, pelo YouTube, acessa lá, @SouSaúde, S-O-W, Sou é de semear saúde, de levar qualidade de vida. Tanto pelo Instagram como pelo YouTube, você acompanha conteúdos que realmente fazem você pensar e mudar. Tem alguma coisa acontecendo aí por esses dias, doutor Luiz? Sempre tem. A gente sempre tem novidades. Hoje, dia 7, às 8 horas da noite no YouTube, a gente vai fazer uma live, Teru, para as mulheres. Você que é uma mulher com mais de 40 anos, que está se aproximando da menopausa, ou mesmo já passou da menopausa, a gente vai fazer uma live hoje falando como é importante você ter um acompanhamento nessa época da vida tão importante, como você faz para aliviar os sintomas de forma natural e também como você faz para emagrecer. Porque muita mulher, Teru, nessa idade, ganha aquela gordurinha e não consegue mais perder. Então hoje a gente vai falar e vamos inclusive dar oportunidade para algumas mulheres que querem ser nossas pacientes e ter um acompanhamento por um ano para lidar com essa fase tão desafiadora. Anotou? Anotou? SOW Saúde hoje, às 8? 8 horas da noite, 8 da noite, horário de Brasília, pelo YouTube. Ou seja, cancela tudo que você tinha para esse horário aí, minha filha, porque eu tô falando por mim, tá? Eu tô nessa faixa etária aí e as mudanças estão vindo, parece que dão uma rasteira, assim, doutor. Ainda bem, eu sou grata pelo Vida e Saúde, pela Sou, por Deus. Mas a gente, quando vai junto, assim, numa empreitada, todo mundo junto e com acompanhamento, gente, agarra a chance. Obrigada por ter trazido essa oportunidade aqui, viu, doutor? É um prazer, Teru. Eu tenho uma esposa nessa faixa etária, então sei muito bem como é que é. Mas ela tá bem, ela tá ótima. Tem que se cuidar. Bem cuidada. Né? E eu sou endocrinologista, né, especializado em hormônios. Então, Teru, meu dia a dia atendo muita mulher nessa fase da menopausa e eu sei o que é o sofrimento delas. Tô quase mudando a pauta do programa aqui, fazendo perguntas. Não, vamos deixar. Vamos deixar para hoje à noite, às 8, tá bom? É o seguinte, qual é a sua dúvida ou comentário sobre o nosso assunto aqui do Vida e Saúde, que é a saúde dos rins? Passou por perrengue aí nessa área? Acompanhou aí seu filho, sua filha, com dor nos rins, com aquela cólica terrível? Foi? Conta pra gente ou não? Tem sentido que a sua saúde dos rins está se deteriorando? Usa o nosso QR Code aqui, para falar com a gente pelo WhatsApp ou então digita o nosso contato, que é no 12 98266 0004. E eu quero saber se você tem dúvida, se você tem uma experiência para contar pra gente referente a esse assunto. Combinado? Enquanto você não manda sua participação aqui, Dr. Luiz vai contando pra gente. Fisiologia é sempre importante. Sim. Aquela pessoa que entende o funcionamento do corpo, ela vai valorizar cada parte, cada detalhe. Exatamente. O que é que os rins fazem por nós? O que é que eles não fazem por nós, né, Teru? Eles fazem tanta coisa. Pensa no rim como um filtro, né? Imagina assim na sua casa, né? Tem os canos, né, do encanamento. Aí imagina que tem um filtro no meio onde a água passa, todas as toxinas são eliminadas e ela sai limpinha, né? Então o rim tem essa função, uma função de limpeza. Todo o sangue do corpo passa por ele, ele filtra, Teru, elimina todas as toxinas através da urina. Então essa é a principal função do rim, é formar a urina,
que é um líquido que vai eliminar as toxinas para fora do corpo. E aí ele deixa passar para frente um sangue limpinho para nós. Vamos trazer isso agora. Adorei a analogia que ele fez aqui, né, de uma água chegando numa caixa d'água e de repente ela sendo distribuída depois de uma filtragem. Já pensou lavar roupa com água suja? Ou beber, ou cozinhar com água suja? Então vamos trazer isso para nosso interno aqui. Os rins filtram o nosso sangue. Primeiro ponto que precisa ficar bem claro sobre os rins. Exatamente. A filtragem do sangue, eu acho que é a função mais famosa do rim e mais importante, né, Teru? Tanto é que quem perde os rins vai ter que fazer o quê? A hemodiálise, né? Aquele tratamento que uma máquina vai ter que fazer esse processo de filtragem. Vamos trazer outra função aqui dos rins? Olha só, ele regula a pressão arterial. Como assim, meu coração? É muito importante. Você sabe, Teru, que a pressão arterial ela tem muita relação com a quantidade de água que a gente tem nos vasos sanguíneos e com a quantidade de minerais. O sódio, o potássio, o magnésio, né? Então, por exemplo, qual é a função do rim? Se a gente está com muito sódio, né, o rim ele tem essa capacidade de eliminar esse excesso de sal pela urina, né? Ele tem uma função importante em regular a pressão arterial. Legal, vamos dar uma olhada em outra função? Olha só, ele ajuda no equilíbrio hídrico e eletrolítico. Isso, vamos explicar essas palavras complicadas aí. O que é o equilíbrio hídrico? É o equilíbrio do balanço de água no nosso corpo. Então, se você se animou aí, tomou 1 litro de água de uma vez só, às vezes para não diluir demais o teu sangue, o que o rim faz? Ele dá uma filtrada, né? Ele elimina e você vai ter vontade de fazer xixi. Agora, por outro lado, se você está no momento como a gente está vivendo aqui de seca, né? O clima está tão seco, né, Teru? Ou se você está bebendo pouca água. Ou se você está bebendo pouca água porque você não tem sede, porque você esquece, porque você não gosta do sabor, o rim tem que economizar água para você não ficar sem. Então ele vai produzir a urina com menos água, vai ficar aquela urina mais amarela, né? Então assim, Teru, ele vai regulando a quantidade de água que a gente tem no corpo. Tá. Outra função que eu quero trazer aqui para você pensar aí, porque aí você vai cuidar melhor dos seus rins, é a produção de hormônios que ele também vai impactar. Lembra que a gente falou da pressão arterial? O rim produz um hormônio chamado renina, né? A renina é um hormônio importante na regulação da pressão arterial. E tem uma outra coisa, Teru, que a maioria das pessoas não sabe. A gente fala que quando a gente produz a vitamina D, né? A gente se expõe ao sol, o sol bate na pele, ele transforma o colesterol que está aqui embaixo da pele em vitamina D, em um precursor da vitamina D. Aí essa vitamina D agora ela vai ter mais algumas etapas, ela vai passar por outros órgãos, pulmão, por exemplo, e ela chega no rim. E os rins vão fazer a ativação dessa vitamina D. Ela vai se tornar uma vitamina D ativa, uma vitamina D que vai atuar na absorção do cálcio, na saúde dos ossos, na saúde de todo o corpo. Que lindo. Então, não é só a pele, né, que produz a vitamina D, mas o rim também tem uma parcela de responsabilidade. Eu acho que vocês, profissionais, acabam falando isso, né, para a gente tomar sol que vai produzir vitamina D, para simplificar para a gente entender. Mas é muito legal o doutor explicando aqui, né, o ponto a ponto, e os rins tendo esse papel tão essencial na nossa saúde geral, porque se mexe com hormônios, se mexe com equilíbrio hídrico, se mexe com vitamina D, que ajuda aí a desempenhar outros papéis hormonais, poxa vida, ele é fundamental. Teru, na Bíblia tem aquela analogia, né, que Deus fala que o nosso corpo, cada órgão é importante, né, assim, se uma parte não está bem, toda sofre. O corpo é todo interconectado, né, Deus fez ele de uma forma maravilhosa. Então, você sabia que o rim participa da produção da vitamina D, que começa lá na pele? Olha que coisa, né? Como tudo está ligado com tudo, por isso que a gente precisa cuidar bem de cada um dos nossos órgãos. Cada um e do tudo. Agora, vamos ver quais são os principais problemas ou sintomas, na verdade, de doenças renais e como é que a gente pode identificar. Por quê, doutor? Eu tenho a impressão de que quando a gente está com anemia, por exemplo, a gente vai ficando com uma corzinha mais branquinha, né? A gente vai ficando mais lento, mais fraco. Mas é difícil a gente pensar assim, nossa, acho que eu estou com problema nos rins porque estou sentindo isso. Sim.
Não tem muito sintoma. Teru, assim, quando a gente fala em doenças renais, a gente está falando de uma gama enorme de doenças, né? Você pode ter desde uma formação de pedra nos rins, que a gente chama de cálculo renal. Acho que é a coisa mais comum. É super comum, né? E isso aí vai dar uma dor fortíssima, uma dor incólica nessa região aqui atrás, né? Aquela dor que aperta, depois ela cede, depois ela vem com toda a força, depois ela cede. Dizem, Teru, que é pior que a dor do parto, né? Que é uma das dores mais... Quem já teve cálculo renal sabe do que eu estou falando. Graças a Deus Eu nunca tive também. Nem quero ter. Mas eu já vi pessoas, eu já mediquei pessoas em crise e eu sei, eu vi o sofrimento daquela pessoa. Então essa aí todo mundo conhece, né? O cálculo renal. Agora, o rim pode... Existem casos de câncer no rim, né? O câncer renal, a doença que vai surgindo aqui, vai crescendo, né? Pode dar dor nessa região e geralmente aí a pessoa identifica isso nos exames de imagem. Existem também as doenças renais crônicas, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta e não controlou ao longo da vida. Imagina que o rim filtra o sangue, agora imagina o sangue chegando com toda a pressão ali no rim. Imagina na sua cozinha lá um filtro de água, né? E uma água chegando com muita pressão naquele filtro todos os dias. Vai estragar o filtro, não vai? O rim também estraga quando a gente tem uma pressão muito forte diariamente. Então, recentemente, Teru, um amigo de 40 e poucos anos, ele se sentiu mal, foi para o hospital, né? E fez exames, ele estava com a pressão altíssima, coisa de 18/10, algo assim. Ele não sabia, ele não sentia nada, não sabia que tinha pressão alta. E por que ele passou mal? Porque ele perdeu a função dos rins. Ele provavelmente estava com a pressão alta há muitos anos sem saber e quando ele descobriu, ele já estava com insuficiência renal. Uau. E está fazendo diálise com 40 e poucos anos de idade. As nefrites também são problemas que afetam bastante. Sim. A saúde em geral, né? Mas que tem a ver com os rins. As nefrites, né, são... quando a gente usa a palavra néfron, é uma palavra que fala dos rins, né? O especialista na doença renal é o nefrologista, né? Então, as nefrites são inflamações nos rins. Existem várias causas, desde causas infecciosas, existem causas autoimunes, né? Quando a imunidade vai lá e ataca os rins. Então, os sintomas são bastante variados, né? Desde o cálculo renal, pode ter um câncer, pode ter a insuficiência renal, que a pessoa vai precisar de diálise, aí ela não consegue mais filtrar o sangue, começa a acumular toxinas no corpo, ela fica confusa, ela começa a ficar inchada, porque ela não consegue eliminar o líquido que ela está ingerindo. Gente, cada parte do nosso organismo tem um papel crucial para nos manter não só bonitos, não só bem, mas também para nos manter funcionando por completo. E aqui eu estou pensando o seguinte, o que é que pode causar isso? Porque uma infecção urinária, por exemplo, que não é identificada e não é tratada, ela pode subir e prejudicar pra caramba os rins. Sim, e eu lembro uma vez, Teru, nós fomos para dar uma palestra no Nordeste do Brasil. E a doutora Daniela, minha esposa, ela estava com uma cistite. Muito comum, né? A mulher ter essa infecção urinária assim na bexiga, né? E a Daniela falou assim, isso vai passar, vou tomar bastante água, né? Vou tomar bastante líquidos e tal, isso vai passar. E nós fomos viajar e daqui a pouco, Teru, ela começou uma dor aqui, começou com febre, começou a ter calafrio, começou a ter mal-estar. E aí eu fui fazer um teste que a gente aprendeu na faculdade, que é o sinal de Giordano. Você pega aqui no local do rim e dá uma batidinha assim, ó, com a mão. Teru, ela deu um pulo da cadeira. Ela queria te matar, com certeza. Ela estava começando, a infecção estava indo da bexiga, subindo até os rins. Aí imediatamente a gente entrou com os antibióticos e ela ficou bem. Mas, às vezes, uma infecção urinária que começa simples, se não for tratada, pode subir para os rins e aí é uma doença que pode ser bastante grave. Uma outra causa, eu imagino, é se você privar os rins da matéria-prima para funcionar, a água. A água, claro. O rim sem água trabalha sob pressão, né? Ele tem que se virar nos 30, como a gente fala, né?
Então, o rim precisa de muita água para fazer o seu trabalho, para manter o fluxo de líquidos que entram ali nele, né? Quer ver um outro problema comum, Teru? Pessoas que têm uma pedra no rim, a gente chama de cálculo renal, e aquela pedrinha se formou, e de repente, Teru, ela desce, ela começa a descer, e ela tranca em algum local, né? Existe um canal que leva a urina do rim até a bexiga, que a gente chama de ureter, né? É como se fosse um caninho. E aquela pedra fica ali presa. E aí o que acontece? O rim produz urina e a urina tenta passar e não consegue. Ela fica represada. Canal entupido. É tipo uma represa, sabe? Uma usina hidrelétrica que você faz uma barragem, a água fica toda presa ali. Então a urina fica presa, ela não consegue sair. Como a gente tem o rim do outro lado, às vezes a pessoa não percebe, porque ela continua fazendo xixi, porque o outro rim está funcionando, mas aquele ali, a urina não está saindo. E aí, Teru, essa urina represada pode acabar com a função renal, né? Ela pode prejudicar seriamente o rim. Então, esse é um outro problema que também pode acontecer. Agora, vamos pensar o seguinte, como é que o nosso jeito de viver, aquilo que a gente faz todos os dias, desde a hora que, eu vou falar desde a hora que vai dormir na noite anterior, porque dependendo até da hora que você vai, com frequência, isso vai alterar. O nosso estilo de vida, né? Como é que ele vai influenciar diretamente nessa saúde dos rins, doutor? Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala de uma boa alimentação, de exercício, a gente não está falando só do coração, a gente nem deveria falar assim, inteiro, isso é bom para o cérebro, isso é bom para o coração, isso é bom para isso, é bom para aquilo. Tem que ser bom para o corpo todo, né? Bom para a vida. Bom para a vida. Então, a gente tem algumas telas aí para passar. Eu quero pedir para a produção já colocar a primeira tela para a gente comentar, que é muito importante, assim, talvez o hábito número 1, Teru, para a saúde renal é a hidratação. A gente precisa beber água. O rim, como é que ele vai filtrar o sangue sem água, né? Um sangue assim que está com pouco líquido, que está viscoso, pegajoso. Como é que a gente lava um carro sem água, por Como exemplo? é que a gente lava a roupa sem água? Como é que a gente lava a louça sem água? Como é que o rim vai purificar o corpo sem água? Então, a gente sempre recomenda, Teru, pelo menos... Pega aí seu copo de água, sua taça, sua garrafinha, vai beber, vai. Ele está falando, a gente precisa fazer acontecer. Pelo menos, vou dar uma dica aqui. Pelo menos 30 ml de água para cada quilo de peso. Então, pega o seu peso. Vamos supor que você pesa 60 quilos. 60 vezes 30, você é boa de matemática, vai dar 1.800. Isso é 1 litro e 800. Se o marido, Teru, pesa 80, 80 vezes 30 dá 2 litros e 400 ml. Esse é o mínimo, tá? Que a gente deve beber todos os dias. A cor do xixi ajuda a gente a identificar se está precisando hidratar melhor? Ajuda, Teru. Se você está ingerindo água suficiente, você vai fazer xixi, uma urina clarinha. Ela é um amarelo bem clarinho. Se você vai ao banheiro poucas vezes ao dia, faz em pequena quantidade e a sua urina está muito amarela e às vezes até com um cheiro muito intenso, isso é sinal de que o rim está trabalhando com pouca água, ele está tendo que fabricar uma urina muito concentrada, ele na verdade está se esforçando ao máximo para economizar água para você não morrer de desidratação. É porque a gente precisa de água para digestão, para hidratar os olhos, a respiração, até o cabelo precisa de água. Claro. Interna. A água é fundamental, o corpo tem mais água do que qualquer outra coisa, né? Nós somos 60% água. Bom, outro item que você precisa cuidar, e se você quiser ter saúde nos rins, é comer bem, alimentação saudável. Isso é muito importante, ter a alimentação saudável. O rim também precisa das vitaminas, dos nutrientes que a gente come. Porque tem coisa que a gente come que, além de não nutrir, rouba água. Salgadinho ou coisa muito condimentada, vai exigir do nosso corpo uma hidratação. E se você come as frutas, verduras, legumes, os grãos, Teru, eles vão ter bastante potássio e pouco sódio. Naturalmente, os alimentos da natureza têm pouco sódio, isso ajuda o rim. Agora, se você vai comer miojo, macarrão instantâneo, vai tomar refrigerante, se você vai comer pizza congelada, lasanha congelada, vai comer bolacha recheada, vai comer batata chips, tudo isso tem muito sódio e pouco potássio. E para equilibrar essa equação, o rim vai ter que trabalhar dobrado, né? Ele vai ter que
tentar neutralizar essa má alimentação e assim a gente sobrecarrega a função renal. Próximo item aí para a gente prestar atenção para salvar os nossos rins, o controle do peso, também o controle da pressão arterial e o controle do diabetes. Eu queria ter falado sobre isso antes, porque você falou muito da questão da pressão arterial, mas o diabetes também, se não cuidado, ele vai prejudicar os rins. São as duas principais causas de perda da função renal, são o diabetes e a pressão alta. Então pense o seguinte, o sangue está chegando no rim. Na pressão alta ele vai chegar com muita pressão e essa pressão excessiva vai estragando o rim aos poucos. E no diabetes vai chegar um sangue com muita glicose, né? E essa glicose, quando ela está acima do normal, vários dias, meses, anos, com mau controle, ela também começa a causar lesões nas células dos rins e aí o rim não consegue mais funcionar. Então é muito comum que o hipertenso e o diabético, quando eles não controlam direito a doença, eles podem desenvolver insuficiência renal e muitas vezes vão acabar a vida numa diálise, tendo que fazer hemodiálise. A recomendação que a gente trouxe aqui é controle. Controle, isso significa que eu e você, que não temos sintomas nenhum de pressão alta ou mesmo de diabetes, a gente precisa fazer uma checagem de vez em quando. Claro. Por quê? Porque isso com a idade aumenta o risco, com as mudanças do nosso estilo de vida aumenta o risco também. Então a gente precisa checar para poder controlar e isso tem que ser feito com um médico, com um enfermeiro aí que vai aí na sua casa, que os postinhos de saúde estão em cima ali. Gente, esse é um trabalho precioso, mas que precisa da nossa colaboração, cooperação. Tem mais itens aqui que a gente precisa cuidar se quiser ter saúde nos rins, fazer exercício físico, também não fumar e ainda fazer exames regulares, Dr. Luiz. O exercício físico ele é um potente estimulante da circulação do sangue. Então, quando a gente faz exercício, a gente coloca o coração para trabalhar, ele vai bater mais forte, isso vai oxigenar melhor ali os seus rins. O cigarro, as pessoas acham que só faz mal para o pulmão, né? O cigarro, ele faz mal para os rins, ele aumenta a pressão arterial. Ele traz um monte de toxinas para o nosso organismo. Claro, imagina, né? Um cigarro de papel comum, sabe quantas substâncias tóxicas tem naquela fumaça, Teru? Mais de 1000. 9.000. 9.000 substâncias tóxicas que vão para o pulmão absorve para o sangue vai passar onde? Vai passar no rim. Cada cigarro que a pessoa fuma, o rim tem que trabalhar para eliminar 9.000 substâncias tóxicas. E aí sabe o que acontece? Essas toxinas vão para a urina sai do rim, viaja, fica lá na bexiga, esperando você ir ao banheiro. E nesse tempo que as toxinas estão na bexiga, elas podem causar um câncer de bexiga, sabia? Metade dos cânceres de bexiga são causados pelo ato de fumar, sabia disso? Tem tudo a ver com a função renal. Olha, você pode deixar esse vício, viu? É possível. Temos mais alguns cuidados aqui que eu queria trazer para os rins ficarem bem, evitar a automedicação e também evitar os alimentos ultraprocessados. Doutor Luiz, os medicamentos que eu tomo, os medicamentos que o médico prescreveu ali de uso contínuo, também vão passar pelos meus rins? Existem alguns medicamentos que são tóxicos para o rim, a gente chama de nefrotóxicos, existem uma lista grande. E existem medicamentos que as pessoas compram por conta própria que podem fazer mal para os rins. Que é justamente sobre esses que a gente... Especialmente os anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios que se compra para dor na coluna, para dor no joelho, para dor nas costas, né? Então você vai tomar nimesulida, vai tomar o diclofenaco, vai tomar o naproxeno, né? O ibuprofeno. Claro que se você tomar um comprimido, o seu rim vai dar conta do recado. Agora, quem toma isso, com muita frequência, pode ter prejuízos renais seríssimos no longo prazo. Lembrando que você só vai ter sintomas quando o problema já está muito avançado. Então, não dá para confiar, não dá para ir levando, empurrando essa situação com a barriga, porque você vai sofrer depois. Agora, doutor Luiz, a gente precisa cuidar desses hábitos com frequência, com atenção. E precisa curtir uma vida mais saudável, né? Não adianta ser só uma chatice de não posso comer isso, não posso fazer aquilo.
a gente precisa aprender a cuidar da nossa vida de uma maneira que seja sustentável. E para isso a gente está com um documentário super legal, também com a revista Esperança Máquina Humana, que pode nos ajudar a aproveitar a jornada de cuidado. E é sobre isso que eu queria chamar sua atenção aqui, porque nós fomos criados com um propósito lindo. E para cumprir esse propósito, a gente precisa estar bem. Não vamos avançar se a gente estiver enfrentando dores, problemas, doenças. E a revista Esperança, a Máquina Humana, vai te ajudar nessa jornada, olhando para detalhes da sua vida e sugerindo aquilo que Deus deixou para nós, para que vivêssemos bem. Se você quiser receber uma aí gratuitamente, peça sua pelo telefone ou pelo WhatsApp. Para ligar para cá, basta digitar aí 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou então pelo WhatsApp digitando 12 98244 44 49. Vai dizer assim, olha, quero a revista A Máquina Humana, que a gente retorne esse contato e você pode receber a sua aí de graça para estudar, para entender. A gente vai trazer ciência e vai trazer também a vontade de Deus, que é soberana, é superior. A ciência testemunha sobre o que Deus deseja para a gente, na verdade, e a gente precisa buscar a vontade dele, tá bom? Doutor Luiz, obrigada pela participação, por nos dar essa aula boa por aqui. Nos vemos à noite, viu? Vou ter que assistir essa live porque estou na faixa etária, 8 horas da noite. Você que é uma mulher, mais de 40 anos, entra no YouTube da Sou Saúde, SOW Saúde. E hoje às 8 da noite a gente vai te ajudar a passar por essa fase da menopausa com muito mais leveza. Ai, precisamos. Depois do intervalo você vai acompanhar aqui um treino de Pilates com Tânia Santos e a gente vai ver ainda aqui no programa a parte 1 do primeiro episódio do documentário A Máquina Humana. Na receita vai ter crackers de grão de bico do chefe Ricardo Fioravanti. Ó, que gracinha! É para você e é já aqui no Vida e Saúde.